Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Amados irmãos, eu sou o irmão Dorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil, da Rádio Comunidade Cristã no Brasil. Faço parte do projeto Resgate, onde convidamos você, irmão e irmã em Cristo, a vir um retorno congregar conosco, né? Louvado seja Deus. Então você é bem-vindo ao nosso ministério para, junto conosco, servir a Deus. Você que está afastado por motivo hoje, sinta esse convite vindo da parte de Deus. Esse ministério está à frente do nosso irmão Isaías Gonçalves, Isaías e Francisco Morato. Nosso objetivo aqui é falar do Evangelho. Aqui é da parte de comunicação, da rádio, também canal do YouTube, né? Mas, como eu faço parte desse ministério também, leva a mensagem da palavra de Deus. Então usamos mais um aspecto mais diferente do que aqueles normal, né, irmão? Mas estamos aqui anunciando a Cristo, anunciando a Jesus e falando do seu amor. Vou falar de uma mensagem da palavra de Deus, irmão. Gostaria de ler uma mensagem. Na verdade, é um provérbio, né? Que está escrito assim. Provérbios 17, no 14, está escrito assim: começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique, pois por isso resolva a questão antes que surja a contenda, né, irmão? Dique normalmente é um lugar, assim, uma estrutura, né? Construída pelo homem, irmão, que serve para controlar o fluxo de água. Tipo uma represa, ali tem umas partes que libera, represa a água e libera. Então a discussão é como romper um dique, ou abrir demais um dique e fica incontrolável, né? O estrago é grande, né? A inundação é grande, né? Vamos imaginar dessa maneira. Então uma discussão, mesmo entre um irmão, uma irmã, gera tudo isso. Pessoas acabam se envolvendo no conflito, né? E é melhor, irmão, apaziguar. É melhor o irmão se desvencilhar, né, das brigas, das contendas. Às vezes a gente fala, né, irmão, sem pensar na discussão, devido ao nosso orgulho, não quer ficar por baixo, queremos ter razão. E aí toma em nós uma ira, toma conta de nós. Isso pode causar grandes problemas enormes, mesmo entre as pessoas crentes, sabia, irmão? Porque quantos irmãos, por questões tão simples, irmão, às vezes por um olhar ou por um saudar um pouco mais sofrido, sem aquela alegria, o outro acha que você não quer saudar ele. Às vezes a pessoa está passando um processo difícil, ele sauda, mas sauda sem aquele gosto, porque está amargurado. O outro não entende, o outro não compreende. E dali surge, às vezes, até um mal entendido e cria-se uma imagem. Então, é o que dizem em provérbio. Uma imagem clara, irmão, de começar uma briga. É como abrir um buraco numa represa. No começo parece que é pequeno, né? Começa devagarzinho, mas se não tomar cuidado, irmão, aquela estrutura, né, da água estoura e causa grande estrago. E assim acontece. Quantas pessoas se afastaram por uma palavra mal compreendida do seu ancião, do operador, do seu encarregado, do músico, do irmão, do porteiro, enfim, de alguém ali, né? Que no meio do povo de Deus, irmão, cria essas divergências, cria esse estrago, e muitas pessoas até deixam de congregar. Se aconteceu isso com você, irmão, mas você hoje reflete melhor, você quer voltar a servir a Deus, venha fazer a visita conosco. Você é bem recebido. Às vezes o estrago foi tão grande que ali não dá para reparar mais. Mas, vamos construir esse dique em outro lugar, né, irmão? Então, vamos fortalecer essa fé em outro lugar. Que isso é importante, irmão, né? Naquele dia vamos estar lá junto, aquele irmão, aquela irmã, aquele ancião, aquele pastor, vamos estar lá junto. Pois é, irmão, também às vezes um relacionamento familiar entre nós, família, amigo, colega do trabalho, não acaba por grandes motivos, mas às vezes por coisas simples.
por coisas que foram sendo deixadas de lado, um comentário mal colocado, um gesto mal interpretado, um silêncio que machuca às vezes, quando a gente percebe, já é tarde e a relação está quebrada, irmão. Deus está nos ensinando, irmão, a agir com sabedoria. Essa é a mensagem. Você está querendo ouvir a palavra de Deus? Essa é a mensagem. Ele quer que sejamos pessoas que promovem a paz, não espalha a confusão, ensina que nós devemos ser sábios e saber a hora de falar, de ceder, de entender o outro, antes que a raiva e a ira toma conta do homem ou da mulher. Manter a paz exige, irmão, esforço, mas vale muito, irmão, mais do que viver numa briga, né? Se você sente que algo aconteceu, foi mal resolvido na sua vida com alguém, não adie a conversa. Perdoe, tente de novo. Depois que o dia que rompermos já não dá mais para conter as águas. Resolva agora. Cuide de quem você ama. Não espere a represa estourar. Tente, pelo menos, reconciliar. Se não dá certo, amém, mas eu tentei. Senhor, eu tentei restaurar aquela amizade, eu até me humilhei, até deixei que o outro tivesse razão, mas mesmo assim não teve jeito. Então você fica em paz, pelo menos você tentou, irmão. Então isso é a mensagem da palavra, para que a gente entenda, irmão. E às vezes o que está certo tem que dizer que está errado para que aquele outro possa se salvar. Eu quero terminar aqui contando uma vez, no culto, numa pregação, Deus deu a graça de eu estar nessa pregação, e ali, no momento da palavra, na exortação, eu falei do amor, do perdão, eu falei quantas pessoas, por um pequeno motivo, e acumulou uma grande discussão, e já está há anos no seu coração e você não libera o perdão, você não perdoa, vive amargurado, sofrendo há anos. Perdoa aquele que te ofendeu, perdoa aquele que te machucou, porque esse é o ensinamento do Senhor. Libera o perdão, irmão. Quantos anos você está aí, servindo a Deus, congregando, mas está lá com amargura no passado, com o teu irmão, existe uma ferida grande, parece ser incurável, sangra até o dia de hoje. E esse sangramento só vai acabar o dia que você perdoar o teu irmão. Eu preguei essa mensagem, mais outra, tudo. Aí passou outra semana, a pessoa foi impactada com essa mensagem. Na outra semana ele veio dar um testemunho, agradecer, falar de uma situação que ele vivia há mais de 20 anos. Um irmão carnal dele teve uma discussão, irmão. Ela se relacionou numa inimizade que durava 20 anos, não se falava. E depois daquela palavra ele criou coragem para conversar com aquele seu irmão e colocar aqueles problemas em dia. E quando ele foi falar, quando ele abriu a boca, ele falou: irmão, me perdoa, irmão. Quero conversar com você. Eu quero que você me perdoe. Aquele outro irmão dele também, movido também, daquele sentimento machucado por anos, porque sentia saudade, era o seu irmão. Eles se abraçaram e falaram: oh irmão, eu também me perdoa. Foi 20 anos de sofrimento. E eles se abraçaram, choraram, se perdoaram e voltaram a conviver, voltaram a se relacionar na família. Parecia um sentimento, irmão, que nunca ia ser resolvido. E eu fiquei muito contente, irmão, porque Deus deu a graça de dar esse conselho, irmão. Então, às vezes, é necessário nós cedermos para que o outro também ceda. E aquela armadilha que foi criada, né? Aquela inimizade se dissolva e entre e reine a paz de Cristo na vida do irmão e da irmã, até dentro dos familiares. Então é esse conselho que eu falo para o irmão: resolva os seus conflitos, perdoa e seja perdoado em nome de Jesus. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus. Compartilhe, divulgue esse trabalho, esse vídeo, me ajuda a divulgar o Evangelho, falar de Jesus, falar do seu amor, falar da sua misericórdia. Todos ficam na paz de Deus.